Oi, gente! Sou Lene Alves e mais uma vez estou aqui no Pode Ver Mulher, trazendo uma convidada extraordinária. Lembrando que toda quinta-feira a gente está aqui com uma convidada que traz dicas valiosas para a gente. Vamos falar hoje sobre o envelhecimento, que é um processo natural e inevitável, que faz parte de nossas vidas, mas quando percebemos nele pela perspectiva feminina, percebemos que há nuances muito próprias. Mudança no corpo, novas transformações, relações sociais e familiares. Hoje, a nossa convidada é pedagoga, psicopedagoga e gerontologia social. E para continuar quase 20 anos que ela tem aí de estrada, já a metade da vida dela, como ela falou, contribuindo para famílias, idosas e toda a comunidade. É com muita alegria que a gente recebe Liliane Costa. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, que apresentação maravilhosa, gratidão. Eu sou muito feliz porque você está aqui, viu? Muito obrigada. Sou muito fã do seu trabalho, já são 20 anos, né, Liliane? Isso. O processo de envelhecimento, como você frisou, né? É um processo natural, inevitável. A gente não tem como fugir dele, porque se quiser fugir dele, a pior parte é a ruim, e ninguém quer morrer. Ninguém né? quer morrer. Então, é uma oportunidade que a gente tem. E hoje, nessa década que a gente vive, né, de revolução, de tecnologia, da medicina, né, das áreas que a gente tem de se oportunizar, melhorar esse processo de envelhecimento, é melhor ainda. Então, hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre o envelhecimento que eu acredito, sobre o envelhecimento que eu quero que você que está assistindo, ouvindo, né, tenha a oportunidade de sentir na pele o verdadeiro desejo de envelhecer. Essa é a minha missão hoje aqui nessa tarde. Ai, que legal. Fala um pouquinho de você, Liliane. Pronto, eu me chamo Liliane, né? Como ela frisou, sou pedagoga especializada em psicopedagogia, gerontologia e saúde do idoso. E desde a minha adolescência eu já tinha esse caminho traçado na minha mente, que era trabalhar com pessoas idosas. E aí tive a influência inspiradora da minha mãe. E aí minha mãe faleceu e deixou essa missão, né, enraizada. É um legado mais leve e bonito que eu tenho para minha vida. Então hoje eu trabalho como coordenadora de uma ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Eu coordeno 2 grupos, né? Sou facilitadora de 2 grupos de memória, porque eu trabalho também com estimulação cognitiva e atendo domiciliar. E toda a minha trajetória é nesse sentido, de trazer para a população, trazer para os pacientes, trazer para os idosos essa visão de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento leve, de envelhecimento onde você tem a oportunidade de dizer eu quero envelhecer, mesmo sabendo dessas nuances que você falou que são próprias do envelhecimento, mas é muito peculiar. Cada um de nós envelhece de uma forma diferente. Cada um de nós tem um jeito, uma habilidade, um desenvolvimento e uma criação. Nós somos resultado, o nosso envelhecimento é o resultado do que a gente faz agora, hoje, com 30, 40, 50 anos. Quando a gente chegar na década dos 60, 70, 80 anos, a gente vai só colher. Então é por isso que é importante a gente ter esse olhar, esse raciocínio, essa visão de que a gente precisa envelhecer bem, mas eu preciso cuidar da minha saúde desde muito jovem. Verdade. É bem interessante que você trouxe. Eu queria que você falasse mais sobre essa questão do envelhecer com qualidade. Envelhecer com qualidade de vida é você, desde quando você se decide a propagar alguma coisa na sua vida, lá pela sua fase de 25, 27 anos, você já vai buscando transformações para o seu envelhecimento. Como eu faço isso, Liliane? É na alimentação, é nas escolhas que você faz na vida. Então, se você escolhe, mas eu não consigo me exercitar com 50 anos. Quando você se exercitou, quando você tinha 40, 30 anos, não me exercitei. Mas agora, porque eu tenho 50, eu não vou me exercitar, porque eu não me exercitei. Negativo. Você vai olhar no espelho, vai olhar para esse corpo, para essa mulher, para essa pessoa que está aqui, que é importante, que é virtuosa, que é cheia da honra de Deus. Vai olhar para ela e vai dizer assim, não, peraí, eu posso correr ainda contra esse tempo. Então, você vai buscar dentro do que você acredita, do que você deseja. Não é porque a Maria fez e foi bonito, eu vou fazer porque vai dar certo para mim. Não. Essa escolha tem que vir da pessoa. Essa escolha é minha, eu tenho que olhar para mim e identificar aquilo que eu gosto de fazer, que eu sei que vai trazer um resultado bom para mim. E diante de tudo que eu visualizar, eu vou pensar no que eu quero, no que eu desejo, tá?
tá? Então, envelhecer hoje, a gente tem mil e ienes oportunidades, as academias estão aí. Nós vivemos, graças a Deus, em uma cidade que, embora a gente tenha um BR-Obró, embora a gente seja uma cidade que não tem acessibilidade para as pessoas idosas, mas a gente tem ainda a oportunidade de fazer uma caminhada, de fazer um exercício, de ir para uma academia. Tem muitas academias, eu fico muito feliz quando eu vejo as academias que estão sendo abertas. Então, procura dentro da sua limitação financeira, né, da sua limitação de gosto, de desejo, né, de necessidade também do seu próprio corpo, que a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo. Não é da noite pro dia você vai virar, vou pro CrossFit porque eu vou fazer CrossFit. Se você nunca se exercitou, na primeira semana você vai desistir. Então, vá aos poucos, buscando dentro das suas limitações. O mais importante de tudo é você olhar o seu processo de envelhecimento com uma coisa linda, é você olhar no espelho e ver que essa ruguinha que tá aqui, se eu decidir botar um botox, beleza, eu tenho condições, eu vou lá e coloco. Mas se eu não quero botar, é minha naturalidade, é meu desejo, é de olhar no espelho e saber que aqui tem história, que aqui tem emoções, que aqui tem tristeza, tem felicidade. Então eu sou muito suspeita de falar, porque eu sou apaixonada pelo processo de envelhecimento. Assim, cada rosto que eu ando, que eu olho, se eu pudesse tirar foto e ficar olhando, admirando, porque é muito bom envelhecer. É muito maravilhoso envelhecer. A gente sabe que existem as perdas, que existem os declínios, que existem os problemas de saúde, como as idosas que eu também não falei. Eu sou professora da UNAT, que é a Universidade Aberta para Idosos. Eu tenho uma turma de quase 70 alunas. Sério? A minha aluna de 70 anos chega para mim e diz: professora, a vida é maravilhosa, por que eu vou acordar e vou chorar? Nossa, aí eu fico ali, exemplo, aí eu vou e digo assim: meu Deus do céu, só porque eu não consegui terminar de fazer o almoço e corri para poder fazer as outras coisas, eu vou reclamar da vida. Por quê? Né? Então, você tem a oportunidade na rua, na escola, no trabalho, é no ônibus, é no dirigir do carro, é no estacionamento, todo o espaço que a gente anda, a gente tem a oportunidade de valorizar o nosso envelhecimento. É olhando para o outro, é verificando o que o outro pode fazer de melhor e que está fazendo de melhor. Agora, não dá, é para a gente ter esse processo de envelhecimento de reclamação, de angústia, de sofrimento. Porque eu ando com um monte de remédio na sacola. Porque minha vida é horrível. Então, esse ato de reclamar já diz, né, já é comprovado da neurociência que quanto mais a gente reclama, mais problema a gente vai estar trazendo, não somente para o nosso eu, mas para o espaço que a gente também habita. Então, é muito gostoso de envelhecer. A mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. Você só precisa ter consciência e responsabilidade por esse ato de envelhecer, que não é fácil. Eu tenho 47 anos, eu tenho N problemas nos meus ossos, por conta de problemas hormonais, aí eu vou parar no mundo. Não, eu faço academia, eu faço crossfit, eu caminho, eu ando de bicicleta, eu vou atrás, eu me movimento, porque o nosso corpo é movimento, e envelhecer é movimentar. Eu passei a tarde inteira falando aqui. E Liliane, gente, ela tem 20 anos de estrada já, né? Então, o repertório dela é imenso mesmo. Me diz uma coisa, você tem uns projetos, né? Café com Deus Pai. Eu tenho Café com Histórias, é um projeto muito interessantíssimo, do qual eu até recebi um prêmio em São Paulo, né? Ele foi aprovado Café com Histórias? Você recebeu uma premiação agora? Foi lá em São Paulo, no encontro de LPIs. Esse projeto, a gente coleta histórias de vida de pessoas idosas, né? A gente escolhe uma história e aquela história é selecionada e apresentada para a comunidade em uma cafeteria. E essas histórias, elas são histórias de idosos institucionalizadas, o que diferencia para a comunidade. Porque hoje você envelhece, você vê uma pessoa que tem uma questão financeira boa e ela está na academia, ninguém vai dizer nada. Mas se você chega em um shopping, um lugar simples, um lugar comum, com um idoso que não tem esse fator aquisitivo de valor, ou vai com 3, 4, 5 idosos institucionalizados, as pessoas dizem: bichinho, chegaram aqui, ainda se oferece até para poder pagar, fazer alguma coisa do tipo. Então, a gente precisa desmistificar essa ideia de que envelhecer trata lá da questão financeira. Claro que está, uma pessoa que ganha um valor bom, que tem condições de ir para médicos bons, que tem condição de ter uma suplementação, uma alimentação, claro que ele vai envelhecer de forma diferente daquele lá do interior, que não teve costume, que não teve uma alimentação que a gente hoje diz que deve ser saudável, mas arroz e feijão e carne alimenta todo e qualquer ser humano, né, e traz força e energia. Mas hoje a gente tem N coisas que a própria medicina trouxe, que direcionou para envelhecer com mais suplementação, questão de proteína, enfim. Mas o que a gente precisa entender é que, diferente da minha condição financeira, eu tenho escolhas, né? Então, a gente precisa fazer essas escolhas
agora, essas escolhas. Então, esse projeto, ele traz isso pra gente, para a comunidade que for ouvir a história desse idoso, ela refletir. Estou lá com meus 30 anos, escutei a idosa dizer que quando ela pariu dentro de uma casa, a mulher puxou a filha dela, e a filha dela morreu, e ela não teve como salvar, Nossa. E aí com 2, 3 dias ela teve que trabalhar, foi para a roça, não teve resguardo. Então aquilo ali traz assim um choque de realidade muito grande para a vida da gente, que a gente se valoriza e valoriza o que a gente tem, né? Então assim, são histórias gostosas de se ouvir, mas tem histórias com contexto muito triste. E aí a gente tem que fazer o quê? Uma filtração, né? Filtrar essa história para que ela saia de uma forma gostosa, mas também que ela não fuja da realidade dela. Porque a gente não tá ali para contar uma história de mentira. A gente precisa selecionar essa história, mas a gente quer que tenha a essência, mas que não traga sofrimento. Então, esse é um dos projetos. E aí a gente também trabalha com uma equipe multidisciplinar. Eu trabalho com terapeuta ocupacional, eu trabalho com psicólogos. Então, assim, o meu envolvimento dentro do processo de envelhecimento é causar. Eu quero que daqui a 10 anos eu tenha um legado de dizer assim, eu fui a Liliane, assisti uma palestra, ouvi a Liliane, fui aluno da Liliane e ela me ensinou isso. Então, é isso que eu quero deixar. E a minha filha tem 8 anos de idade e ela é tão empoderada, ela é tão cheia de argumentos do processo de envelhecimento dela, que eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos ela vai envelhecer de uma forma diferente. Como a gente já vê as pessoas que estão envelhecendo hoje. Você vê aquela senhora que é a crossfiteira da internet. Sim, eu já ela vi. veio de uma vida sofrida, né? Ela é evangélica. Sim. E aí ela disse, não, pera bem aí, ou eu vou me envolver para buscar saúde, ou então eu vou morrer, né? E tem várias outras mulheres, né? E tem várias outras mulheres. Então, a nossa rede social, ela nos dá muito acesso de inspiração. A gente só precisa filtrar. Se eu vou ficar lá olhando pessoas que estão falando ruim do envelhecimento, que estão criticando, pessoas que só falam do envelhecimento como algo negativo, claro que eu também vou envelhecer de uma forma negativa. Então, a gente precisa filtrar muitas informações, o que se fala sobre envelhecimento. Eu não estou aqui para dizer para vocês que envelhecer é maravilhoso, é tudo perfeito, né? Agora todo mundo tem que ficar idoso. Não, claro que todo mundo tem que ficar idoso, mas existe nuances próprias do envelhecimento, existe coisas que acontecem só com o processo de envelhecimento, mas o mais importante de tudo é você aceitar. Existem 5 coisas que eu gosto de dizer sempre sobre envelhecimento. Sim. A primeira coisa que eu vou saber quando eu estiver envelhecendo é que eu não tenho para onde correr. Eu só tenho essa opção. Ou então a outra, eu não né? tenho outra opção. A outra coisa que eu tenho que entender é que esse processo de envelhecimento, ele é social. Eu não posso me isolar, eu não posso ficar presa. E a outra coisa tem muitos que se entregam à depressão, não é isso? Sim, tem gente que não aceita envelhecer. Não aceita Eu tenho envelhecer. pacientes minhas que dizem, não me chame de senhora, não me pergunte minha idade, eu não quero saber. E é um processo que você tem que fazer junto com a equipe, porque a pessoa não aceita envelhecer. Né? Então é Tem outro a história problema. também do mercado de trabalho que acaba fechando as portas. É isso que eu ia dizer. O terceiro é a questão do preconceito. Né? Nós, principalmente nós mulheres, nós somos um espelho que a gente precisa estar sempre linda, maravilhosa, magra, sem ruga, sem pele manchada, sem pescoço esgiado. Tudo que envolve no envelhecimento quando traz para a mulher é um peso maior. Aí tem o idadismo, que é o preconceito contra a idade. Ah, você não pode usar essa roupa porque tem 70 anos. Ah, porque tu vai usar esse sapato na fila do banco, tu tá pedindo prioridade. Ah, mas tu tá com a saia desse tamanho, mas tu lá no supermercado, você fica gritando. É o direito dela. É um direito a partir de 60 anos, 65 anos, tem direitos que são garantidos pelo Estatuto do Idoso. E não é o meu sapato alto, não é meu pintar de cabelo, não é andar com batom vermelho, nada disso tem a ver. Então, você que tá ouvindo esse podcast, você é mulher, empodere-se dos seus direitos, busque saber do que você pode fazer com o seu processo de envelhecimento e não ligue. Eu tenho uma aula que eu dei para minhas alunas que na hora que eu falo qualquer coisa, elas já sabem e já diz, dane-se. Dane-se quem achar que eu sou uma velha bonita que quer andar com roupa curta, dane-se quem que achar que envelhecer é ficar em cima de uma cadeira esperando a morte chegar. Envelhecer é vida. E nós mulheres temos o direito e o dever de envelhecer como a gente quiser. Eu vou envelhecer linda e maravilhosa de calça jeans, eu vou envelhecer linda e maravilhosa andando de bicicleta, correndo, vivendo e fazendo 1001 coisa. Isso é o que eu quero. Mas, porém, entretanto, todavia, pode ser que nesse
caminho, alguma coisa aconteça no meu processo de envelhecimento, que eu preciso dar uma parada, que eu preciso ter uma cautela. E aí é onde entra o outro processo, a questão da responsabilidade do autoconhecimento. Sim. Eu preciso me abarcar de conhecimento do que meu corpo é, do que meu corpo sente, do que meu corpo faz, para que eu possa respeitar o meu limite também. E a quinta e última de todas elas é você viver. Viva intensamente, viva para você, viva com prazer, acorde de manhã dando bom dia, olhando para o céu, agradecendo, sorria para as pessoas, dirija seu carro cantando. Se chegou na parada no estacionamento, a pessoa disse que tu é doido, eu sou conhecida como a doida do estacionamento, porque eu fico cantando, eu fico sorrindo, eu fico falando que eu vou falar pro povo, entendeu? Então a gente tem que viver intensamente, cantando, sorrindo. E se a gente quer brigar, briga sozinha, fala com a gente, entendeu? Nada de ficar reclamando da vida, brigando no trânsito, se estressando, porque tudo isso traz coisas ruins para o nosso processo de envelhecimento, né? Então, cada ruguinha dessa aqui, cada bigode chinês desse aqui tem uma história, tem um nome, tem uma vida que se vai, que se fica e que quer viver. Então, essa é a minha mensagem. Resgatar tradições sem perder a inovação. Me diz um pouquinho sobre isso. Isso é um ponto muito interessante, porque a geração que envelheceu há 30 anos atrás, tipo minha avó, ela não tem a concepção de vida que a gente tem hoje. A nossa geração daqui a 30 anos, quando eu tiver 80 anos, eu vou ter um outro entendimento. Então, respeitar isso é muito sigelo, porque eu não posso dizer para minha avó, como a minha avó fala, ela disse, o povo de hoje em dia não dá mais a benção. Os filhos, os netos dizem assim, aí, vó, né? Então, isso daqui a 30 anos, cada vez mais, se eu não ensinar minha filha isso hoje, essa essência dessa geração que está aqui agora não vai entender sobre isso. Então, é importante que a gente respeite todo esse limite das idades e das décadas em que a gente está vivendo, porque eu não posso obrigar. A minha avó, ela foi uma mulher que ela não teve um carinho, ela foi criada por outra família, perdeu os pais com 9 anos. Então, como minha avó hoje vai ser uma mulher carinhosa, uma mulher de conversar, ela não vai. Porque ela não teve isso. Então, a gente precisa respeitar essa tradição dela, esse jeito dela. Começa na infância, né? Então, minha avó na Semana Santa tem os costumes dela. No Natal, mesmo minha avó com Alzheimer, com 86 anos, a gente faz toda a trajetória como se minha avó estivesse compreendendo tudo. Embora ela não vá dizer que ali é a Santa Ceia dela, que ela fez com gosto, que ela cozinhou, mas ela está entendendo que o valor dela está sendo respeitado. Então, é muito importante que a gente não deixe essa história apagar. Que o processo de envelhecimento ele precisa ser respeitado, independente das décadas que a gente se encontre. Certo. O que nós ainda podemos aprender com as mais velhas? E o que as mais velhas podem aprender com as mais jovens, né? Eu costumo dizer que eu até sou me privilegiada. Assim, Liliane, que eu vejo a juventude de hoje, né? A juventude, é o momento que eles estão vivendo, né? A gente tenta respeitar, tenta melhorar o que a gente acha que tem que ser melhorado. Mas o que eles poderiam ouvir mais? É uma frase que eu sempre digo, a gente só vai mudar o processo de envelhecimento, o envelhecimento de um país, de uma nação, quando a gente ensinar as crianças. A gente precisa ensinar as crianças a respeitar. Então, essa geração de hoje, ela, infelizmente, se a gente não tiver cuidado, vai se perder mais e mais o valor da pessoa idosa. Né? Exatamente. Que a gente sabe que o mundo tá tão de cabeça para baixo, o mundo tá tão grotesco, as pessoas estão tão aceleradas, tanta informação, tanta mudança, gente com características que não são pessoas, que botam características que são animais. Então, como uma idosa que está hoje com 80 anos vai entender isso? Como ela vai compreender tudo isso? Então, nós que somos pais, que somos mães, que somos filhos, precisamos ter muito cuidado com essas informações que a gente vai passar para as pessoas idosas que aqui estão e o nosso entendimento daqui a 20, 30 anos. E como esses jovens de hoje vão estar daqui a 30, 20 anos. Então, é uma preocupação muito grande. Que a gente pensa que precisa ter uma visão de uma política de saúde mesmo, para divulgação, campanhas, conversas sobre respeitar a pessoa idosa. Né? E mais acima de tudo, é a gente entender que eu, você, nossos filhos, todos nós queremos envelhecer. Como é que a cultura ela pode ser usada como ferramenta?
Infelizmente, eu tive acesso a uma pesquisa o Você ano tem passado. um podcast, é isso? Não, podcast não, um canal no YouTube que você Não, é no fala meu Instagram. do Instagram, né? É, Isso. eu uso muitos para falar sobre isso, né? E aí eu tive acesso a uma pesquisa de uma sociedade, uma associação de São Paulo, que veio para Teresina, e eles foram na UESP, né, na UNAT, onde eu trabalho. E eles estavam fazendo uma pesquisa sobre a cultura. E aí eles me disseram que o estado do Piauí, ele foi considerado que menos é o estado de menor acesso à cultura para as pessoas idosas. Né? Então, olha assim, só como isso é eles sério. não têm acesso à cultura. A cultura. Né? Então, assim, o que tem de acesso para as idosas é muito pouco diante da realidade dos outros estados. E aí a gente precisa pensar, porque envelhecer é social. Se é social, eu preciso de cultura, eu preciso de lazer, eu preciso de educação, eu preciso de entretenimento, eu preciso de inovação, eu preciso de tecnologia. Sim. Então, é uma visão que precisa ser olhada com um olhar mais holístico, robusto, de se entender que eu não posso apagar com a borracha e esperar aquela pessoa envelhecer e parar aquele tempo. Não, o tempo vai correr. E olha que o tempo está correndo muito rápido. Muito. Eu tenho a impressão que a Terra não gira mais igual que a gente aprendeu lá no 5º ano, aquele movimento de transição, eu tenho a impressão que não tem mais isso. A sensação que a gente tem é que está acelerado, mas não é. O problema é porque é tanta informação, essa arma que é assassina que a gente tem na nossa mão. Então, são coisas que vai fugindo do nosso controle. A gente vai perdendo o controle e aí o nosso processo de envelhecimento vai ser substituído. Eu não vou mais conversar. Eu tenho um paciente que ele diz, professor, eu nunca vou aprender a fazer uma ligação no celular. Era isso porque que eu quero saber. ligar. Eu quero ligar. Aí eu disse, não, mas o senhor precisa aprender, porque isso aqui é uma tecnologia que você vai utilizar. Né? Então, a gente tem que ponderar. Agredir, né? É só avançar. A gente tem que ponderar. Ele disse, não, eu me recuso a aprender a fazer uma ligação. Me ensine tudo, mas não me ensine fazer, mandar mensagem. Eu quero é ligar. Não são muito fã do WhatsApp. Não, eles não são, verdade. E assim, a gente que vai envelhecendo, nós que somos mulheres, a gente é muito cobrada, né? Sim, a gente é muito cobrada. Tem um Instagram que é A Voz da Razão. Eu amo elas de paixão. Elas falam das avós sem vergonha, né? Onde elas não têm vergonha. Elas usam short, elas usam biquínis, elas vão para tudo quanto é lugar, elas são empoderadas, assistem vídeos, já ganharam vários quadros de apresentações sobre esse processo de envelhecimento. Então, as Avós da Razão, ela mostra pra gente, de uma forma bem educativa, de que envelhecer é escolha. Isso é ponto, isso é fato, né? Só que aquela idosa que não teve acesso a isso, que foi sempre retraída, que foi cuidada pela mãe, a mãe ficava ali no cabrecho, como elas dizem, ela vai olhar para essas idosas e vai achar aquilo ali muito estranho. Isso não combina comigo. Então, a gente, dentro desse contexto social, a gente precisa respeitar. Né? Tem idosos que falam com 70 anos que tem relação sexual, como eu tenho idosos que dizem que estão há 30, 40 anos sem ter. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aprender enquanto ser humano, é respeitar. Quando a gente passar a respeitar o meu processo de envelhecimento, o seu processo, de todas as mulheres, ele vai ser mais leve. Ele vai ser mais gostoso, ele vai ser mais tocante, não é? Então, quando eu digo uma simples frase que eu digo, olha, eu tive um filho de 28, tenho um filho de 28 e tive uma filha de 20, eu sofri de 8. Eu sofri horrores, porque eu saía, eu, meu filho e a bebê. Aí era a coroa, que pegou o novinho e ainda emprenhou. Essas eram as frases que eu escutava. Quando saía eu, meu filho, a nora e a bebê, era a avó, eu era a avó, meu filho era o marido e a mulher era a mãe, a neném era, mas ela nunca era minha filha. Né? Então, se eu não tivesse uma autoestima, né, um comportamento de entendimento, eu ia pirar de, meu Deus, agora eu tô velho, eu tô acabada, tô dizendo, não, minha filha é minha, eu parei ela com 39 anos, sou aqui linda e maravilhosa, tenho um filho de 28 anos, tô linda e maravilhosa, e aí? Problema, dane-se. Então, nem todo mundo tem esse poder de argumentação e de defesa. É verdade. Tem umas que vão ficar retraídas, vão ficar com vergonha, vão até entrar em depressão. Meu Deus, eu parei muito velha, e agora? Ninguém tá velho, não existe. Ninguém nem existe. Quem é velho é o mundo e a gente tá aqui dentro dele. Quem é velho é um pano de chão que se rasgou, uma toalha que a gente jogou fora. Você é uma pessoa que está envelhecendo, e se chegou nos 60 anos, é idosa. Tu acredita que
envelhecer com autenticidade, liberdade, faz parte de tudo isso? Nem todas acreditam. É como você falou, algumas são resistentes a envelhecer. Tem umas que não aceitam, tem umas que já abraçam. Tem muita gente que tem medo de envelhecer, porque envelhecer causa medo. Se você parar para pensar, meu Deus, como é que vai ser a Liliane daqui a 10, 15 anos? Eu vou estar com 60 anos, daqui a 15 anos, 65 anos, 60 e poucos anos. Como é que vai ser essa Liliane? Então, se hoje eu sou acelerada, 360, se eu corro, eu quero continuar assim, entendeu? E de repente Mas de repente vai que meu corpo não consiga vibrar da mesma força que eu tenho. Então, essa é uma coisa muito preocupante, mas o mais importante de tudo é o quê? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. A autorresponsabilidade, né? Do que eu faço com o meu envelhecer. Hoje. Autocuidado não é somente eu beber água. Autocuidado não é somente eu passar um protetor para ir no sol. Autocuidado, eu acordar de manhã, eu ter uma rotina, eu meditar, eu agradecer, eu orar, eu rezar, eu entregar minha vida em alguma crença, eu buscar algum propósito para minha vida essa semana. Eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. É você construir, porque você vai estar trabalhando não somente o teu processo de envelhecimento, mas a tua questão neural. Você falou um negócio muito interessante, a questão da espiritualidade. É comprovado cientificamente que ninguém envelhece sem um direcionamento espiritual. A gente sabe que uma oração, ela consegue conectar a gente com todas as vibrações, independente da religião. A gente não está aqui tratando de uma religião, a gente está falando da espiritualidade que eu escolho, né, que eu quero, que eu acredito e que eu desejo. E isso é muito importante e é uma coisa que a gente não tem como fugir. Ninguém vive sem um rumo espiritual. Da mesma forma que todos os dias eu tenho que acordar, escovar meus dentes, tomar café e me alimentar, eu também tenho que orar e rezar. Verdade. Eu tô achando esse papo assim super verdadeiro, eu né? Eu inteira aqui falando, porque eu amo, sou apaixonada. É um papo mesmo bem interessante. E é como você falou, nem todos querem falar nessa questão do envelhecer. Envelhecer causa medo. Ainda mais nessa era agora da estética, onde as pessoas estão formulando todo o corpo feminino. Ah, mas eu tenho que mudar a minha vagina, eu tenho que mudar o meu corpo. Nada contra, isso é uma coisa que você decide. Se está causando algum problema, você quer mudar o seu corpo, fazer uma construção, beleza, tá tudo tranquilo. Mas tenha consciência, tenha autorresponsabilidade. Não faça porque o outro fez e você achou bonito, não. Faça porque é uma coisa sua, que você decidiu, que você quer e você acredita naquela mudança, vai fazer algo melhor para você. Né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que eu não preciso mudar o meu corpo para agradar a ninguém. Eu preciso mudar o meu corpo quando eu acho que ele precisa ser mudado para agradar a mim. E quando se trata de mulher, a gente não pode esquecer de falar da questão também dos nossos maridos, nosso namorado, da parte masculina, né? Muitas vezes a pessoa, eu não posso fazer isso porque meu marido não deixa. Ah, não posso fazer isso porque meu marido vai brigar. Coisa nenhuma. Nós somos mulheres empoderadas, dona da razão. Quem manda é a última palavra da mulher. Então, envelheceu meu marido, eu quero fazer isso. Problema seu se você não aceitar. A gente vai entrar num acordo, conversar e vai estar tudo bem. Né? Então, a gente vai com responsabilidade, com cautela, com carinho. A gente consegue conectar essa relação marido-mulher, namorado e mulher, mas deixando bem claro que eu estou fazendo para mim. Não é dependência emocional. É eu entender que aquilo ali é pro meu melhor. É que eu quero estar com a pele mais linda, eu quero reformular meu corpo, eu quero mudar minha cintura. Não tem problema nenhum. Mas faça com uma autorresponsabilidade, com um autoconhecimento, de dizer que você está fazendo para você. Que legal. Liliane, você com esse contato com os idosos, eles falam muito nas questões do medo da doença? Falo, o adoecimento é uma coisa assim que é muito clara para as pessoas idosas, não é? E assim, eu conheço no meu convívio pessoas, uma idosa tem 105 anos, ela não toma um comprimido. 105 anos. Ela não toma um comprimido. Já tem um com 70 anos, é diabético, hipertensa, tem problemas de início de Parkinson. Então, assim, é o que eu disse desde o início da minha fala. Nós somos aquilo que a gente come. E que a gente faz a nossa vida agora. Essa construção do envelhecimento. Como é que você quer estar, né? Se eu vou olhar para uma salsicha, gente, na hora que eu olho para a salsicha, eu fico pensando, meu Deus, eu entendi, eu visualizei que se eu comer uma salsicha, eu perco 11 anos do meu processo de envelhecimento, eu vou comer para quê?
Não como, não. Não, repete. Não, isso é, o que ela falou é muito sério, gente. Eu não como. E isso aí você tem que ver até para o seu filho. Isso. Que às vezes você tá ali, não, vou levar uma salsicha pro meu filho. Salsicha, eu vou levar um capozinho pro meu filho. Capo, minha gente, é 30 gramas de açúcar que tu tá dando pro teu filho. Essa criança, quando tiver o capo, o suquinho capo, quando tu tiver com 30, 20 anos, essa criança vai crescer, vai ficar uma pessoa diabética. Entendeu? Nossa, então, assim, eu olho pro meu prato. Não, eu tenho também essa confusão grande na minha casa, porque eu fecho e meu marido abre. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente quer para os nossos filhos. Então, entendam, envelhecer hoje, o processo de envelhecimento da gente é o movimento que a gente dá e o que a gente come. Isso é fato. Não precisa ser nenhum filósofo para querer aqui chegar a falar coisas bonitas, ou médico, cientista, não tem segredo. É a alimentação, as escolhas que eu faço e os lugares que eu ando. Morreu. Se eu vou me alimentar hoje, se eu sei o peso da comida, se eu sei o que eu posso me alimentar e olhar para aquela comida e ver que ela está conversando comigo, aprenda uma coisa, aquilo que a gente desembrulha, não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. A gente precisa pegar uma coisa da terra, uma macaxeira, uma banana, saladas. Agora, esse negócio de desembrulhar um quitute, abrir uma lata de sardinha, abrir presunto. Minha gente, presunto é... Não vou falar, não, senão vai ficar o podcast da nutrição, né? Nossa. Mas o que a gente precisa entender, o que a gente precisa entender é isso. O envelhecimento é fruto, o envelhecimento saudável é fruto de uma vida adulta saudável. Entendeu? Entendi. Eu não posso virar uma atleta da noite pro dia. Muita gente reclama, mas eu tô cansada, tô tão triste, meu corpo não funciona. O que tu tá fazendo com esse corpo? É verdade. O que tu tá oferecendo para esse corpo? O sono, gente, o sono é primordial. E aí a gente precisa entender que a gente sabe que é 8 horas, 9 horas de sono, beleza, mas a gente vive num mundo acelerado, a gente vive num mundo louco, onde a gente já tem que acordar e trabalhar, fazer muitas coisas. Mas a gente precisa ter as primeiras horas de sono calma, tranquila, né? Esquecer isso aqui é uma febre, a gente já acorda de manhã, já olha para ele, já quer ver o que aconteceu na vida do outro. E também dormir, né? Tem gente que vai dormir olhando isso aqui. E é muito difícil. Eu já ouvi uma pessoa que disse que o maior assassino do mundo é esse celular. Né? Então, assim, dentro do nosso processo de envelhecimento. Falando isso. E aí, preste atenção, nós somos adultos, a gente sabe da responsabilidade, sabe da rotina, tem hora para cumprir, tem ponto para assinar. Uma criança, se a gente não orientar. Muitas vezes a gente está lá dizendo para o filho não usar e a gente está usando. Né? Então, assim, e eles falam. Dentro desse processo. Mamãe, a senhora não deixa usar, mas a senhora está usando. Eles falam. Dentro desse processo de envelhecimento, eu preciso construir essa visão de envelhecimento saudável dentro da minha casa. Então, você. Hoje, nos meus 20, 30, 40, 50 anos, que seja favorável para o meu envelhecer. Aí você vai pontuando, eu tô acordando cedo, eu tô dormindo tarde, eu tô bebendo, eu tô comendo todo dia mão de vaca. O fumo a questão do fumo, isso aí é terrível, né? O tabagismo é uma maldição pro século, né? E pro coração, para tudo que você possa imaginar dentro do processo de envelhecimento também. Aí agora a gente está numa era de muito câncer de intestino. Sim. Então, tudo isso, minha gente, é fruto da nossa alimentação. Liliane, eu fico pensando, os jovens que usam o cigarro eletrônico. Isso aí é uma febre, a pessoa quer fazer isso porque tá todo mundo usando. Então, assim, o envelhecer, ele é um processo que ele é visível. Ninguém envelhece de forma escondida, só se ele ficar preso num lugar onde ele não tem acesso às pessoas. Mas tem gente que a gente encontra daqui a 10 anos e diz, meu Deus, tu não fica velho, não. Né? Muita gente não usa essa expressão. Aí já tem outros que diz assim, meu Deus, fulano, vi ele o ano passado pra cá ele envelheceu tanto. Né? Então essas falas fazem com que a gente... também do estresse, né? Uma vida o estressante, uma vida de ansiedade, se você não controlar isso, você acaba adoecendo também. São muitas coisas que a gente tem acesso hoje, é muita informação, muita dificuldade. A gente vive num país que, infelizmente, não é favorável para o envelhecimento saudável. Né? A gente vive num país onde as políticas de saúde, de educação, de lazer, elas não visam
totalmente para a questão do envelhecimento. Melhorou, Liliane, melhorou muito, né? Mas ainda falta muito para a gente ser considerado. Só em uma cidade não ter acessibilidade, eu como cadeirante, eu como pessoa idosa, não ter aquela acessibilidade de andar, o direito de ir e vir de uma forma saudável, isso já complica muito a visão do envelhecimento. Mas o que que a gente vai fazer? Cruzar o braço, morrer e esperar a hora de melhorar? Não. A gente vai questionando, a gente vai pedindo, a gente vai mudando também o nosso espaço para se juntar ao nosso bairro. Minha praça, quando eu cheguei no meu bairro, a praça era horrível, cheia de mato, acabada. Hoje a praça do meu bairro é linda, tem capoeira lá para jogar, a gente faz aula de dança, né? Então, assim, a gente muda o espaço para que a gente possa envelhecer de forma saudável e não esperar só as políticas dos governos. Você, cidadão, eu, cidadã, a gente pode mudar essa história do nosso envelhecimento. Cada um fazer um pouquinho, vira um monte dentro da sociedade. Então, o primordial é a gente cuidar da nossa mente, da questão emocional, do estresse. É a gente visualizar o envelhecimento como algo gostoso. Não olhe para o envelhecimento na visão, naquela nuance somente do adoecimento. Do adoecimento, porque a gente fala, a pessoa fala, eu tô envelhecendo, ai meu Deus, eu tô ficando doente, eu tô ficando sem ação, eu tô ficando... E muitas pessoas dizem que, olha, depois que eu envelheci, eu tô tendo mais qualidade de vida, eu tô tirando um tempo mais para mim. A pessoa está olhando uma situação com mais maturidade, não é isso? E assim, eu tenho alunas que chegam para mim, professora, se fosse da vontade do meu filho, eu não estaria aqui. Porque diz que é perigoso, porque eu não posso pegar um Uber, porque não é para mim vir. Então, a gente também, como filho, a gente tem que ter muito cuidado dentro do processo de envelhecimento para a gente ser um facilitador. E não para fazer com que esse processo seja negativo. Querer de dar super proteção para aquela pessoa que está envelhecendo, achando que a gente vai ajudar. Pelo contrário, na maioria das vezes a gente vai dificultar esse processo. Fazer com que ela se sinta inútil, incapaz e que não queira se moldar dentro do processo da sociedade. Agora, também, a gente não está aqui para dizer que todo idoso vai sair no mundo andando aí. Não. Tem uma questão das limitações, da questão cognitiva, né? Se é uma pessoa que bebeu a vida inteira e aí ele saiu, passou por um processo de uma clínica de reabilitação, ficou bom, não bebe mais. A família não pode deixar esse idoso sair sozinho, essa idosa sair sozinho. Tem que ter um olhar diferenciado até ele caminhar com as próprias pernas e passar de fato a segurança. Então, o que a gente pode conectar sobre tudo que a gente disse aqui é que envelhecer é um privilégio, que você é rico porque você envelhece, não é rico de dinheiro, não precisa somente ser rico de dinheiro, mas você é rico se você envelhece. E a oportunidade que você tem de fazer as escolhas corretas para a sua vida, você vai ter um envelhecimento saudável, com certeza. Minha amiga, agora uma pergunta, de onde foi que nasceu essa paixão por estudar a questão do envelhecimento, trabalhar com idosos? Porque a gente percebe a tua paixão por falar isso. Eu sou doente, eu sou apaixonada. E tu fala isso com muita clareza, com muita profundidade. Quando eu tinha 15, 14 anos, eu sempre dizia pra mãe que era uma confusão, eu ia tomar banho, cada azulejo do banheiro era um aluno, mas não era aluno criança, era idoso. Na época eu não tinha consciência de achar que pessoas idosas eram que tinham 60 anos. E a gente sabe que no nosso mundo, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu a partir de 60 anos, pouco tempo. Então, assim, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não tinha essa visão. Tem 40 anos, tá se debilitando, é idoso. Né? É até interessante que você falou isso, porque a gente, naquele tempo mesmo, a gente via mulheres com 40, 42, 40, sem dentes, porque se você quiser conhecer o processo de envelhecimento e ver a mudança, pega no YouTube os vídeos que tem do Silvio Santos, ele perguntando, qual a sua idade? Qual a sua idade? Meu Deus, as mulheres que diziam 20 anos, pelo amor de Deus, eram bem envelhecidas, né? Então, a gente tem a oportunidade de ver que esse processo de envelhecimento de hoje tá muito bonito. Tá muito bonito, está muito acessível. Estão se cuidando mais, né? Sim, e as pessoas estão se cuidando cada vez mais. Então, continuando o meu processo, né? E aí, eu peguei, dizer pra mãe que eu ia trabalhar com idosos. Minha mãe já trabalhava em uma instituição de longa permanência para idosos. E aí, quando eu fiz a pedagogia, eu digo, professora, me diga uma coisa, que dia que eu vou sair dessa escola? Eu não quero escola, eu quero trabalhar com idoso. Calma, Liliane, que vai chegar. E aí, chegou no estágio para a EJA, que é educação. Tua mãe já trabalhava com idosos.
idosos. Ah, já tá explicado. E aí eu disse, professora, eu quero ir para a EJA. Aí fui para a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aí lá eu me encontrei, lá eu me lavei. E para encerrar no espaço não escolar, eu fiz um estágio na penitenciária feminina. Porque eu descobri que lá tinha algumas idosas encarceradas. E eu digo, não, eu tenho que estagiar lá. Foi uma luta assim muito grande, eu movi céus e terra, mas eu consegui estagiar lá, fiz um trabalho lindo. E aí quando eu tô lá em casa, de boa, tranquilo, no final do ano, uma TV faz uma reportagem lá e uma das pessoas que estavam encarceradas lá disseram, eu quero sair daqui, quero ser que nem a professora Liliane. Pronto, eu fechei, chegou, me arrepio. Que lindo! Eu fechei a minha vida profissional ali, eu digo, é isso que eu quero pra mim. E aí quando eu fiz a gerontologia, aí pronto, amiga. Na gerontologia eu estudei envelhecimento, eu estudei a finitude, eu estudei a parte social, a saúde, a fisiologia, de todo o processo. Passei 2 anos fazendo isso e eu quero fazer uma mestrado em gerontologia. Ai, que legal. Então, a minha vida, a minha formação, eu não me vejo trabalhando com outras pessoas, a não ser pessoas idosas. Ah, que legal, Liliane. Sou apaixonada. Eu já te vi em conferências também, conferência do idoso, a gente se encontrou. Várias idosas estavam lá e a Liliane estava eu me jogo. Estava bem junta mesmo, sendo ativa. É porque assim, o importante do profissional é ele se dedicar, se encontrar e deixar fluir. Mas no final das contas, quando você descobre que realmente aquilo ali que você quer, é você alimentar todo dia essa semente, é você saber que todo dia eu sou uma profissional diferente, que todo dia eu aprendo. Então, trabalhando com pessoas idosas, eu tenho assim tipo assim, eu tenho 47 anos, mas eu costumo dizer que eu tenho 80. Porque o tanto de coisa que eu aprendo, tanto de coisa que eu escuto, né? Tanto de coisas que as pessoas me entregam por tanta confiança, eu tão jovem. Uma pessoa de 80 anos, professora, a senhora pode fazer isso, a senhora pode fazer aquilo. Eu digo, não, dona Maria, não precisa me chamar. A senhora tá vendo que eu não vou chamar minha professora de senhora? Então, ela me ensina que eu tenho que respeitar mais e mais as pessoas. É um aprendizado. É um aprendizado, entendeu? Né? Aí chegam que dizem assim, por exemplo, eu chego lá em casa, vou me deitar, não. Eu me levanto, eu vou pedalar, chamei o marido para pedalar, eu vou chegar lá em casa, vou me deitar. Por que essa dona Maria, lá da sala de aula, cheia de problema, pegou dois ônibus para chegar lá na UESP, do Mucambim para Fez Serafim, não sei para onde, que agora mudou esse negócio dos ônibus, e chega lá alegre, feliz. Então, minha gente, não tem que reclamar, não. Tem que viver, seja o homem, seja a mulher, quer envelhecer, faça as escolhas certas. Bota arroz e feijão e carne para comer e esquece as porcarias. Olha, isso aí é para os jovens, viu? Porque hoje em dia tem jovens que já é idosos doentes, né? Doentes. Por quê? Por conta da questão da alimentação mesmo. Falta de atividade física, não é isso? E até falta de botar o cérebro mesmo para funcionar. Porque, como ela falou, o celular, ele não está te dando muito apoio para ir para frente, para ir para o próximo nível, não é isso? E a gente precisa passar todos os níveis para a gente chegar no processo de envelhecimento. E, assim, para deixar bem claro para todos que estão ouvindo o nosso podcast, né? Que eu digo nosso porque eu já estou aqui, é o quê? É você entender que você só tem a oportunidade agora. Tá? Não é para deixar para depois. Eu vou fazer a caminhada depois. Eu vou pro médico na segunda-feira. Eu vou para o médico depois, vou começar uma dieta segunda-feira porque é o melhor dia. Não, eu vou passar 3 meses fazendo porque eu vou viajar, vou pro carnaval, vou não sei para onde. Então não faça essa ideia de... E não faça isso com a ideia de achar que vai surgir, porque você não vai se encantar. Você precisa se encantar. E para me encantar, eu tenho que passar pelo processo. Eu tenho que fazer a escolha, eu tenho que fazer renúncias, eu tenho que abrir mão e eu tenho que ter direcionamento e posicionamento. Para poder vingar e eu ter um processo de envelhecimento com qualidade de vida. Você falou em posicionamento, eu gosto dessa palavra. Eu amo essa palavra, estou com ela batendo na minha cabeça desde ontem. Posicionamento, se você não se posicionar, você não vai. Não espere que alguém vá dar o posicionamento para você, porque ninguém te dá espaço assim. Ou você tem o poder da autorresponsabilidade para você poder ter esse posicionamento, para você se decidir por você, pelo seu autocuidado mesmo. Foi incrível. Liliane, obrigada, viu? Obrigada. A gente sempre se encontra, não, vamos lá, porque
o Pode Ver Mulher, ele é de mulheres potentes, mulheres de ação, mulheres ativas, e você é uma delas, viu, minha Vamos querida? mudar essa história. Vamos sair. Você que tá aí ouvindo, que vive sentada no sofá, deitada, não procurou nenhuma uma forma de envelhecer da forma saudável, levanta desse sofá, sai dessa cadeira, passa um batom, joga o cabelo de lado e cai no mundo para envelhecer de forma saudável, de forma gostosa, fazendo aquilo que você gosta, com interesse seu, não por autodependência de alguém ou de alguma coisa. Isso é o que é mais importante. Deixa o teu Instagram. É @liliane.costa25. Nesse Instagram você vai ter várias oportunidades todos os santos dias de iniciar o seu dia com uma oração. Depois eu trago sempre um texto, uma reflexão sobre o processo de envelhecimento, porque o meu legado que eu quero deixar é de transformar o processo de envelhecimento. Eu recebi lá no meu direct a mensagem assim: mulher, era tudo que eu precisava ouvir, vou sair agora do sofá. Então, essa é a transformação que eu quero fazer na sua vida, que você está agora. Olha que eu não sou nem professora de educação física, mas o que aconteceu? Eu, em 2024, eu passei por um deserto, fiz uma retirada de um tumor, o médico disse que eu iria morrer e não tinha outra opção. Eu passei 4 meses fechada para o mundo, sem contar para ninguém. E aí eu resolvi dizer assim: então, se o médico disse que eu vou morrer, eu vou viver. E durante esses 4 meses que eu fiquei no meu mundo, na minha concentração entre eu, Deus e o meu deserto, eu pude entender de fato o que é a vida. Então, hoje, a minha missão nessa terra é propagar mais e mais o amor de Deus e, acima de tudo, é mostrar que para tudo nessa vida é preciso escolha. Então, eu só pude votar, ó, tá vendo aqui? Parece uma coisinha, né? Então, aqui hoje eu tenho uma prótese de 4 centímetros na minha carótida. Eu só tô falando com você porque eu sou um milagre. E aí, o que acontece? Se eu não tivesse, há 10 anos atrás, tomado a decisão de uma mudança radical na minha vida, de emagrecimento, de qualidade de vida, de buscar uma boa alimentação, eu não teria colhido frutos na cirurgia que eu fiz e nem na recuperação. Eu tô com 8 meses que eu fiz a cirurgia e eu não tenho nenhuma sequela. Enquanto que hoje eu tenho um grupo no Brasil inteiro de 9, hoje já tá com 12 mulheres, que fizeram a mesma cirurgia que eu fiz, onde a gente se acolhe, se abraça nesse grupo. Tem mulheres de todo o Brasil. Que legal. E eu sou a única do grupo que não fiquei com sequela. Então, Foi mesmo? Isso. Por quê? Porque eu fui a única do grupo que fazia atividade física. Eu fui a única do grupo que se alimentava da forma correta. Não é que você não vá, de vez em quando, sair da linha, porque ninguém é perfeito. Nós não somos criados para ser perfeito. Perfeito é Deus, né? Mas a gente precisa entender que o nosso corpo é movimento e o nosso corpo é aquilo que a gente come. Fechou. Tá aí dado muito bem o recado, viu? Muito bem mesmo. E você, mulher que tá aí envelhecendo, a gente já tá com mais de 40 anos, vamos parar para pensar que o que ela trouxe aqui foi informações valiosas mesmo, viu? Valiosas. Obrigada, Liliane. Gratidão. Muito obrigada. Esse espaço Pode Ver Mulher é um espaço de conexão, um espaço de oportunidade, né? Um espaço de você ter a oportunidade de ouvir várias pessoas falando na mesma vibe, no que quer transformar, do que a gente precisa ouvir. Então, assim, você também é uma grande mulher, tá? De parabéns, tem uma voz maravilhosa, uma cantora excepcional, né? Que a gente quantas pessoas já dançaram ouvindo o forró dela? Então, a gente tá aqui para somar, para dizer muito obrigada a Deus por essa oportunidade, por a gente estar viva, por a gente envelhecer e, acima de tudo, por a gente ter pessoas como você, que quer transformar o mundo através da informação, da conexão e das vibrações positivas, que é o que a gente precisa. Amém. Nada de coisa ruim, nada de negatividade, Chega. nada de tristeza, nada de depressão, nada de reclamação. Vamos envelhecer da forma saudável, mesmo com artrose, artrite, porão de galo, escoliose. Mas vamos envelhecer da forma linda e maravilhosa, acordando de manhã, tomando água, assim, 500 ml de água na hora que acordar e dizendo: Senhor, obrigado pela vida e vamos lá pra luta. Isso, dado o recado. Eu passo o dia todo aqui, viu? Eita, Pode Ver Mulher aqui, ó, agradece a sua audiência. Obrigada, meu amor. Você Gratidão. sempre foi assim, ela sempre foi com essa espontaneidade, essa alegria. Um abraço para você, mulher. Compartilhe, né, Liliane? Isso, compartilhe. Verdade. Vamos multiplicar essas informações. Tchau, tchau. Beijos.